Boa noite, bem-vindos. Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa do canal CNBC. No momento estamos eu, Ivan Campos, aqui de São Paulo, e o Comuna Santa Catarina, e chegando a Leila Brandão também de Brasília. Tá, estamos iniciando aqui mais uma transmissão hoje. E a Leila já chegou. Oi, Leila, bem-vinda. Boa noite, Ivan. Boa noite, Comuna. Boa noite, Leila. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, bem-vindo. Bom, vamos lá. E o tema hoje é abusos e irregularidades nos cursos de treinamentos na área de emergência, que tem a ver com bombeiro civil, guarda-vida, socorros de urgência e outros tantos que existem em país afora. Então, a gente vai discutir um pouco desse tema hoje. Eu vou passar para ela começar as considerações dela, e na sequência a gente já passa por comum e vai girando a roda. Lembrando que se você chegou por aqui agora, você pode participar mandando mensagens pelo WhatsApp direto ou participando na transmissão ao vivo, agora simultânea, para o Twitch, para o Facebook e para o YouTube. Todos são /canal CNBC. Sejam bem-vindos, boa noite. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Vai lá, Leila. Então, Ivan, sobre abusos, né? Vamos aí começar com os abusos sexuais, assédio sexual, né? Que acontece muito nos cursos de bombeiros civis, e a gente recebe aqui muitas reclamações relacionadas a isso, né? A famosa mão boba. Comuna, vai lá. Também, além disso, a questão da organização técnica e pedagógica das capacitações, né? Porque às vezes elas extrapolam o limite do normal, do que se espera para uma formação e do que o aluno deseja como um objetivo final de capacitação. Não, perfeito. Vamos conversando disso. Já está chegando o nosso pessoal. Está chegando aqui o nosso pessoal mentoria. Está chegando aqui o nosso público fiel, né? Estamos por aqui com... Deixa eu tirar esse banner daqui um pouco. Estamos por aqui, Márcio Vasconcelos, de toda a noite está por aqui. Boa noite, Márcio. Chegou por aqui também o Oliver Dias. Bem-vindo, Oliver. Estamos também por aqui com o Alan. Boa noite, Alan. Bem-vindos. Ó, o Nildo chegando aqui também. Boa noite, Nildo. Bem-vindo. Pessoal do Facebook comparecendo aqui, junto com o pessoal do YouTube, chegando no canal. Bem-vindo, gente. Hoje o tema vai ser puxado. Vamos para lá. Então, a gente começa conversando um pouquinho geral do assunto, ou vocês já querem entrar com os vídeos das barbaridades? Eu creio que a gente pode começar com os vídeos, e aí a gente vai falando em cima do que você apresentar. Concorda, Comuna? É como diz, né? Solta a vinheta. Tá bom, vamos lá. Voltando aqui. Então, gente, a última maluquice de curso de formação é a seguinte. Olha aí. Não acredito no que eu estou vendo. Pois é, deixa eu voltar para cá. Vamos comentar este caso absurdo. É um mistério como é que acontece esse tipo de coisa num curso de formação de bombeiro civil. Como é que tem essa insanidade? Vamos até dar um replay aqui, porque realmente a coisa é insana. O sujeito joga algum combustível na perna do aluno e põe fogo para o aluno rodar no chão. Olha aí.
Qual que é o grande problema desse tipo de maluquice? É que às vezes chega para a gente o vídeo, mas não chega a informação de onde é, de quem é, para a gente poder formalizar uma denúncia no Ministério Público. Porque isso é a primeira coisa de providência dentro do CNBC quando chega um tipo de situação dessa. Outra ação importante que fazemos é formalizar uma reclamação da entidade de ensino na pasta, no link de reclamações e denúncias. Porque isso é um negócio aí absurdo de tudo. Eu vou deixar vocês comentarem e aí a gente já roda. Fala, comuna. Tá legal. Puxa o microfone e comenta aí do vídeo fantástico. Tá, assim, uma coisa que a gente precisa observar, esse tipo de formação era muito comum, inclusive em organizações militares, né? Esse tipo de prática educacional, onde jogava combustível, acendia o fogo e falava para o militar rodar e tentar apagar extinguir a chama ali que estava no próprio corpo, simulando uma eventual situação onde o indivíduo ele pudesse entrar em contato com chamas em um determinado local incendiado. Isso era muito comum, esse tipo de prática educativa, né? Se é que a gente pode usar esse termo, né? Porque ele tem um tanto dessa pegada ainda da aventura, do espírito, da ousadia, né? Em lidar com incêndio. Se a gente notar, o instrutor ele toma alguns cuidados ali, né? Ele toma o cuidado de, por exemplo, não jogar o combustível no pessoal que está com roupa sintética, né? Isso é bem observado ali, né? Então, eu acho que tem uma moça que está com uma calça mais colante, um rapaz com uma calça ali de talvez um abrigo, né? E ele joga nos que estão de jeans. Bom, é um equívoco, né? Esse tipo de postura é um equívoco. E sim, não, mesmo que seja um ambiente que supostamente esteja controlado e o instrutor ele acredite que aquilo é uma prática educacional que tenha validade para o aluno, ele tem que lembrar que essa prática, sem a contextualização e sem a avaliação dos danos e dos riscos eventuais que possam vir a ocorrer, elas poderão ser reproduzidas em outros ambientes pelos próprios alunos. Porque a gente sabe que muitos bombeiros saem da formação e levam isso para o trabalho, levam isso para as comunidades onde moram e acabam reproduzindo as mesmas práticas usuais dentro do processo de educação. E isso é um erro, isso é um perigo e tem que ser, sim, questionado e tem que ser, porque o que já aconteceu no passado não necessariamente hoje é habitual ou até mesmo tenha relevância educacional e pedagógica, né? Leila? Sinceramente, eu fico até sem palavras, porque eu já vi muitos absurdos, muitos. Olha, eu, como aluna de uma escola dessa, a primeira coisa que eu faria seria registrar um boletim de ocorrência, tá? Porque isso é uma agressão ao estudante. Isso, sinceramente, eu fico sem palavras ao ver um tipo de... O que essa escola acha que está passando para o aluno? Treinamento? Não é possível um negócio desse. Eu estou, assim, boquiaberta com a situação. Sinceramente. Se eu fosse aluna dessa escola, eu registraria um boletim de ocorrência contra o dono da escola, os instrutores, e entrava com ação no Ministério Público. Acabou de chegar uma questão aqui, né? O primeiro, o Alan, ele já está perguntando para a gente se... Opa, pergunta errada, peraí, aqui. Ele já está perguntando para a gente, a CNBC pode punir as escolas? Boa pergunta. Eu já te explico que, assim, o CNBC em si ele pode aplicar sanções administrativas para as entidades que têm inscrição nos registros CNBC. Ou seja, se uma escola abriu inscrição no CNBC e essa escola se comprometeu a atender o Código de Ética, as diretrizes de autorregulamentação e os nossos preceitos de qualidade, segurança e desempenho, e faz uma barbaridade dessa, ela pode perder a inscrição, perder o registro. Então, nós temos uma condição maior de atuação nas entidades que têm inscrição conosco. Porém, se a entidade não tem inscrição e acontece uma situação dessa, o que nós fazemos é
encaminhar uma representação ao Ministério Público. E dependendo da situação, além de encaminhar uma representação para o Ministério Público, também se abre um boletim de ocorrência. Eu vou comentar que nesse caso de pôr fogo na roupa do aluno para o aluno rodar, você tem algumas situações absurdas. E eu vou começar comentando o seguinte: toda vez que uma pessoa vai para um curso ou treinamento, essa pessoa ela está celebrando uma relação de consumo com quem está oferecendo o treinamento. Independente desse treinamento ou curso ser pago ou ser gratuito, é uma relação de consumo. Quem ou a entidade que está oferecendo o curso ou treinamento é o fornecedor dessa prestação de serviço para o aluno. E o aluno ele está na condição de cliente. Como o aluno está na condição de cliente, consumindo esse produto, que é esse curso, esse treinamento, automaticamente os dois têm que observar o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação federal. E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em deixar explícito que quem, pessoa ou empresa, ofereça um produto ou serviço, ele tem que garantir a segurança e o bem-estar de quem usa esse serviço. Eu não vejo como pôr fogo na perna de alguém para a pessoa sair rolando para apagar esse fogo na perna, se encaixa nessa situação de garantir a segurança e o bem-estar do seu cliente, no caso do seu aluno, o estudante. Então, esse é o primeiro ponto. Existem outros absurdos aí país afora, e esses absurdos país afora que acontecem, só acontecem porque ninguém sabe que está errado, ou porque ninguém denuncia. Porque a partir do momento que chega a denúncia para a gente no CNBC dessas práticas abusivas, a gente toma providência. E noticia, e faz campanha, e cria condições para inibir e combater esse tipo de coisa. E aí não acontece de novo. Esse é o primeiro ponto importante. Infelizmente, muito aluno acaba se sentindo refém, se sentindo coagido, se sentindo ameaçado e não denuncia. O próprio aluno acaba não denunciando. Então fica mais difícil a gente tomar providência e coibir esse tipo de coisa. Mas, via de regra, a receita básica, e eu já deixo isso aqui bem claro, a receita básica é a seguinte: aquela situação, aquele risco, aquela condição que o instrutor está te pondo, é a mesma que você enfrentaria no exercício regular da profissão? Porque no exercício da tua profissão, você não enfrenta nenhuma situação de risco sem você ter um controle daquele risco. Você não vai entrar numa caixa de fumaça, cheia de fumaça ou de gás, sem você ter uma proteção respiratória. Você não vai se expor a fogo sem você ter o traje de proteção adequado, e por aí vai. Então, a primeira questão que você tem que ter em mente é se aquela situação é a situação que você encontraria no exercício regular da profissão, no exercício seguro e dentro de ética, leis e normas do exercício da profissão. Se não for aquilo, não aceite. Não aceite. E, se possível, nos procure para providência. Você pode até fazer a denúncia anônima, inclusive. Tá? Isso aí a gente toma providências a respeito. Leila? Sim. Permite fazer um Eu comentário? quero ressaltar o seguinte. Perdão. O Ivan esqueceu de dizer o seguinte, que mesmo que as empresas, as instituições de ensino que têm registro junto ao CNBC façam essa prática abusiva, o CNBC também registra boletim de ocorrência e entra com ação junto ao Ministério Público, tá? Então, independente da escola, da instituição, ter ou não o registro no CNBC, a denúncia chegando até nós tomamos as providências. E a pessoa, ela não pode deixar isso acontecer. Às vezes as pessoas acham que isso é normal. Gente, não é normal colocar fogo na roupa de um aluno. Isso não é normal, isso não é comum, isso não é certo. Isso está totalmente fora da norma de formação. E tantas outras coisas que eu creio que o Ivan deve ter mais vídeo aí para a gente estar comentando. Essa situação não existe na formação de bombeiro civil. Não existe. Vai lá, Comuna.
Tá, assim, quando a gente comenta essa situação, a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas, capacitação e numa formação de bombeiro civil, necessariamente são pessoas que vieram de uma prática profissional, ou até mesmo sem prática profissional alguma, comum, e não tinham nenhuma perspectiva, ou experiência, ou conhecimento do que fosse considerada a profissão de bombeiro civil. E quando acontece isso, as pessoas elas acabam aceitando de uma forma um tanto que passiva e até mesmo assujeitadora do fato de chegar a esse tipo de formação, justamente por ela não ter conhecimento. Muitas vezes são meninas que cresceram tendo a idealização do que é ser um bombeiro, né, por conta de cinema, de filme, de histórias que ouviram. Não tem essa percepção cultural e profissional do que seja o indivíduo profissional da prevenção e da emergência. E aí, quando chegam nesse mercado, eles confundem aquela coisa por conta dessa ideação. O bombeiro é aquele herói, aquele cara que se supera, aquele cara que trabalha com vigor, que é destemido. Ele não é um técnico. Ser técnico exige do indivíduo que ele tenha uma postura um tanto educacional e em todas as suas relações profissionais de muita racionalização, e não necessariamente de vigor e virilidade. Então essas pessoas acabam se assujeitando e aceitando isso. Porque tem situações assim que, infelizmente, a gente espera que as pessoas elas se indignem e solicitem, por exemplo, o apoio do CNBC, ou até mesmo de outros setores, como, por exemplo, de outros órgãos, né, como o próprio, me perdoem, esqueci a palavra aí, o responsável aí O pelas Ministério relações de Público? consumo. Não, as relações de consumos, né? Porque Ah, como que é Procon. o Procon, isso. A pessoa não chega no Procon porque ela não conhece, ela não tem essa perspectiva de entender que aquilo está fora da curva. Até porque por muito tempo a gente considerou isso normal, né? Muitos de nós, né, lógico, nem todos, né? Mas muitos de nós aceitamos isso como normal por parte de muitos de nós passou por esse tipo de contato ou formação em um determinado momento. Essa coisa do herói, sabe, da situação chauvinista, da superação, vamos lá, do vigor físico, e necessariamente a gente acabou esquecendo desse perfil do racional, técnico, profissional do indivíduo. Leila? Eu acho que a gente já falou bastante. Se você tiver mais um videozinho aí para a gente. Tá. Não, pior que eu não tenho. A gente tinha meia dúzia de vídeos aqui absurdos. O pessoal descarregando extintor de pó no rosto dos outros e umas coisas assim, mas deu pane aqui. Eu não vou passar esse vídeo dessa vez. Próxima vez que a gente abordar o assunto, eu trago mais alguns vídeos, porque infelizmente esse é um assunto que de vez em quando a gente tem que voltar para manter acesa a campanha de que o negócio é um absurdo, o negócio não pode acontecer e tem que denunciar, tem que enfrentar. Mas o que eu queria comentar é que sempre, você como aluno, você tem que tomar cuidado no sentido de o professor, o instrutor nunca pode te fazer passar por situação que seja vexaminosa, situação que seja humilhante e principalmente situação que te põe em qualquer tipo de risco. Seja risco biológico, risco físico, risco químico. Você nunca pode ser exposto a situação de risco. Fala. Então, tem muitas situações, né? Tem aquela situação daquela escola lá em Rondônia que colocava os alunos dentro de uma caixa de isopor com gelo e jogava água gelada neles durante a madrugada, fazia pergunta, quando o aluno errava, jogava água gelada em cima deles de madrugada, eles com fome, com frio. Isso foi em Rondônia, é um caso de tortura, né, explícito. Fez esses alunos andar quilômetros com mochilas cheias de pedra. Tem aquela situação de escolas que colocam os alunos dentro de poças de lama. Aqui em Brasília teve um problema sério com isso, algumas escolas foram até fechadas, porque colocavam os alunos dentro de poças de lama, e os alunos tiveram doenças de pele, doenças pélvicas,
E foi assim, foi uma coisa bem séria, mas isso só depois de muito tempo que caíram na realidade, viram que aquilo não era correto. Em Rondônia também tem uma escola que colocou os alunos encapuzados dentro de um ônibus, levou para o meio do mato, né, para fazer o curso, os alunos não sabiam para onde estavam indo. Então, assim, tem algumas coisas que não encaixam, né? Não tem nada a ver com a formação de bombeiro civil. Essa questão de levar os bombeiros civis à noite para ficar 3, 4 dias no mato, comendo animais vivos, raízes e não sei o que lá mais, dizem que é um treinamento selva e outras coisas que existem. Gente, isso está fora da nossa realidade. Isso não está na atividade de bombeiro civil. O curso ele tem que ser cumprindo norma. Saiu disso, não tem nada a ver com bombeiro civil. Então, tem muita coisa errada na nossa área, e tudo aquilo que você achar que é errado, denuncie. Não tenha medo, denuncie. Muitas pessoas colocam a vida em risco. Esses cursos são perigosos. As pessoas colocam, sim, a vida em risco. Tem outro caso, Ivan, que eu quero comentar, é o famoso rapel. O rapel na área de bombeiro civil. A pessoa vai lá, faz um cursinho de rapel, acha que está apto a fazer esse salvamento em altura. Não sabe diferenciar NR35, né, com primeiros socorros para fazer esse atendimento, e aí eles fazem rapel. Aconteceu aquele caso de uma escola levar os alunos para uma cachoeira, eu não sei se você se lembra, saiu no jornal, dois alunos despencaram desse tal de rapel na cachoeira, tiveram lesões gravíssimas. Então, assim, gente, rapel é um esporte. Para quem não conhece, é só pesquisar. Rapel é um esporte. Não tem nada a ver com a formação de bombeiro civil. Bombeiro civil é outro nível. Esse negócio de ficar descendo em corda, em ponte caída, sabe? Ponte desativada. Tem nada a ver. Ficar dentro de lama. Às vezes a pessoa fica lá dentro da lama durante horas, porque é como se fosse um castigo para os alunos. Você não está ali para ser castigado, você não está ali para ser humilhado, não está ali para ser constrangido, você está pagando para se formar. É isso que você está fazendo, se formar. E a formação ela tem que ser conforme norma. A norma não trata de nada disso. Então, as escolas elas têm que se atentarem a isso, porque isso é uma formação irregular. Pode falar, Ivan. Olha, é assim para pior, né? Realmente assim para pior. Esse tema é um tema complicado, como eu falei, a gente vai abordar isso de novo, porque o nosso formato de programa aqui nas quartas-feiras é a gente ficar 1 hora conversando aqui nesse papo entre amigos e recebendo o pessoal que aparecer para ter paciência com a gente aqui. Então, a gente vai ficar a coisa das 8h30 às 9h30 toda quarta-feira e possivelmente vamos ter outro programa de sábado também, mas o que já está certo é o de quarta-feira das 8h30 às 9h30. Então, a gente deve abordar 2 a 3 assuntos por programa, pelo menos, se não for algo tão extenso. Mas a gente vai voltar a falar desse tema e vamos trazer mais filmes, mais informações e até alguns testemunhos também. Uma coisa importante que vocês devem ver nos próximos dias é sobre a tragédia da Gruta. A tragédia da Gruta, onde num treinamento muito do impróprio, 9 bombeiros morreram. Não eram nem estudantes, era um pessoal já da área que tinha feito estava fazendo um aperfeiçoamento, um curso extracurricular, algo nesse sentido. E problema nenhum você fazer qualquer tipo de treinamento extracurricular. O grande problema é isso aí ser feito sem se observar as normas, as diretrizes, as leis, as boas práticas, a ética aplicada. Então, isso que não pode acontecer. E algo que a gente precisa mencionar que é importante é que desde 2013 o CNBC ele já tem uma diretriz específica, que é requisitos e proibições para cursos de treinamentos em ambiente natural. Se essa diretriz CNBC, que existe desde 2013, fosse atendida, o desastre da Gruta não tinha acontecido. E nem nenhuma dessas barbaridades que a gente vê por aí teriam acontecido.
Então, nós já temos ferramentas, já temos parâmetros a serem seguidos. Então, não se justifica esse tipo de coisa acontecer hoje. Outro detalhe, você tem uma gama muito mais robusta hoje de normas técnicas da ABNT que não existiam há alguns anos. E hoje você tem pelo menos 4 normas que têm que ser observadas num curso relacionado a bombeiro civil. Você já tem uma norma específica de instalações e equipamentos para treinamento e prática de combate a incêndio e de resgate técnico. E essa norma, pela primeira vez, ela traz também procedimentos para serem feitos dentro desses centros de treinamento. E, fora isso, voltando de novo, você tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, que também impõe que tenha uma condição de saudável e segura para acontecer o curso. Outro detalhe importante é o seguinte: você não pode imputar ao aluno uma situação de risco de forma nenhuma, nem dentro de sala de aula, nem fora de sala, e muito menos levando ele para um lugar inóspito, para uma área remota. Se você for estudante e no teu curso falarem que no fim do curso vai ter uma sobrevivência, ou que vai ter um treinamento em mata, ou coisa parecida, fica com os 2 pés atrás. Se possível, entre em contato com o CNBC, pede orientações, dá uma olhada no contrato de trabalho. Você não pode ser levado a uma situação dessa sem que você tenha completa segurança antes de acontecer o evento, durante o evento e até posterior ao evento. Mas durante o evento tem que ter uma equipe de apoio monitorando e pronta para prestar socorro em qualquer necessidade, tanto aos estudantes quanto ao pessoal de ensino que esteja nessa situação no ambiente natural. E mais, esse ambiente natural ele não pode ser uma área de difícil acesso. Você tem que ter, pode até acontecer em ambiente natural, mas numa área que seja de fácil acesso e socorro e retirada da equipe. Você, um profissional da área, ele só vai para a área remota em situação real de socorro. E isso com todo um suporte atrás, para que ele não seja mais uma vítima, não tenha um sofrimento nesse sentido. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Parece que o Márcio está tentando mandar mensagens aqui, não está chegando aqui para mim. Tá? Não sei se você está digitando algo muito comprido e não está indo, mas está dando mensagem de erro aqui na participação dele. Oi, Ivan. Manda. Então, só algumas observações em relação ao que você e a Leila comentou. A Leila comentou a respeito desses cursos aí, onde enfia os alunos no barro, na lama, exige que... Olha, é o seguinte, agora nessa década de 2010, chegaram no Brasil os cursos de BREC, né? Busca e Resgate Estrutura Colapsada. Eram cursos que, ao chegar no Brasil, eles começaram com um perfil um tanto que técnico, justamente porque era desgastante para os militares fazer essas atividades, então não tinha por que ficar aquela situação de paga 10. Eles exigiam que o militar trabalhasse bastante para executar as tarefas e as atividades que eram previstas no curso, e isso já era desgastante para os indivíduos. Só que à medida que a procura desses cursos elas foram aumentando dentro das organizações militares, naturalmente os processos seletivos também ficaram mais concorridos, e aí os cursos passaram a exigir coisas que um tanto que meio que fantasmagóricas, mistificadoras em relação à realidade prática até mesmo dos militares. E aí começou, né, os caras têm que fazer prova embaixo de chuva, os caras têm que fazer prova dentro da lama, os caras têm que escrever textos enquanto batem, depois fazem barulho, estouram bombas, algumas coisas assim um tanto de criando uma liturgia, uma forma diferente, assim, um tanto que tática, egóica dessas atividades. Isso, com a difusão nas redes sociais, acabou atraindo muitos profissionais bombeiros civis e escolas a adotar o mesmo procedimento. E aí o que já era complicado alguns anos atrás, acabou aumentando mais ainda o nível de digamos assim, de incoerência no setor privado. E até mesmo nas relações sociais de empresas ou de pessoas que lidam com emergência.
Aí a gente tem nessa última década o advento aí, um grande crescimento e desenvolvimento dos cursos de APH tático, onde os indivíduos simulam tiroteio com bombeiro civil para ir lá resgatar vítima. Aí a gente procura perguntar, né, para essas pessoas, mas aonde você vai usar isso? Ah, que talvez eu vou trabalhar num presídio. É uma situação, mas não é necessariamente tão real quanto a gente imagina que o curso ou o treinamento ali está oferecendo possa aparecer. Tem também aqueles de resgate em áreas remotas, né, que a gente tem recebido muita informação de pessoas que acabam passando mal. Então, baseado nisso, a gente precisa ver, justamente com o que você falou em relação à gruta, né, o evento da gruta lá dos 9 de Altinópolis, a gente precisa rever a situação, né? Toda pessoa que lida com situação de proteção e defesa civil, ela se enquadra lá no artigo 18 da Lei 12.608, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela se enquadra ali, tanto ela quanto a organização que ela faz parte. Mas isso não necessariamente é uma relação de bombeiro civil, isso é uma relação de organização social, de terceiro setor, que lida com a proteção e defesa civil. Para fazer isso requer muito, mas muita responsabilidade. Existem os termos de voluntariado, existem os termos de compromisso entre a organização e a pessoa que está executando o treinamento. Ela tem que fazer parte de uma organização, eventualmente, de uma associação de terceiro setor, seja bombeiro voluntário, seja um grupo de socorristas e resgatistas. Para ela chegar a fazer parte disso, ela tem que fazer treinamentos específicos, posteriormente a adotar essa bandeira dessa organização. Então não é algo aleatório, as pessoas têm que ir lá na Lei 12.608, na Política de Proteção Nacional de Defesa Civil, lá no artigo 18, no item 4, e entender aonde elas vão se situar, certo? E aí, depois disso, é necessário que as pessoas elas tenham a consciência de que, antes de mais nada, qualquer relação de bombeiro civil, e até mesmo desses indivíduos que se enquadram nessas associações, organizações sociais de terceiro setor que lidam com emergência, ou até mesmo na relação dela como profissional, ela vai ter que seguir os cumprimentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394 de 96. Não tem como fugir disso. Ela tem que se enquadrar no artigo, salvo engano, 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei que determina todo o processo educativo no Brasil, inclusive de terceiro setor, nos ambientes formais e não formais, e, por sua vez, a educação profissional tecnológica, que é onde os bombeiros civis se enquadram. Não dá para ser algo aleatório. Eu vou aproveitar e esticar aqui o ponto que o Comuna começou. A Maiola já quer considerar também. Deixa eu só passar esse roteirinho aqui básico, que é o seguinte. O pessoal tem a ideia maluca de que curso de bombeiro é um curso livre e, por conta disso, qualquer um faz o que quer, do jeito que quiser e bem entende, porque é um curso livre. Isso é uma afirmação completamente incorreta. Isso é uma informação totalmente equivocada. O fato de ser um curso, se entender como um curso livre, só quer dizer que ele não depende de autorização do órgão de educação para ser oferecido. Mas ele tem uma gama de disposições que obrigatoriamente têm que ser observadas. Vamos começar aqui em cima. Primeira coisa é a lei federal, o famoso CDC, que é o Código de Proteção do Consumidor. Ele tem vários pontos aí que precisam ser observados e que são aplicados a curso de treinamento de bombeiro. Independente desse curso ser oferecido por uma ONG, por uma associação voluntária, por uma empresa privada, por um instrutor autônomo, por um órgão público, por uma corporação militar estadual, independente do curso ser pago ou gratuito, tem que atender às disposições. É uma relação de consumo. Outro ponto, como o Comuna bem citou agora, você tem a lei de diretrizes e bases de educação. E ela tem lá a formação profissionalizante, e onde se enquadra os cursos também voltados para a área de bombeiro. E aí, por fim, você tem aqui, por fim não, mas continuando, você ainda tem pelo menos, essas 4 normas ABNT, que já estão há mais de ano no mercado, e você tem a de instalações e equipamentos para treinamento e combate a incêndio e resgate técnico, você tem a de bombeiro civil, requisitos e procedimentos, você tem a de plano de emergência e você tem a nova de qualificação profissional de bombeiro. Então, quando se vai fazer um curso para o pessoal dessa área, no mínimo, você tem essas 4 normas aqui para observar também. E completando o que a gente está comentando muito sobre
ambientes naturais, você tem essa norma nacional CNBC 07 de 2013, requisitos e proibições para cursos de treinamentos em ambiente natural, que volta a dizer, se ela fosse observada, a tragédia da gruta não teria acontecido e nenhuma outra situação absurda que nós vemos por aí, que põe o profissional, o aluno em risco, teria acontecido se essas disposições fossem observadas. Leila, vai lá. Então, Ivan, dando continuidade a essa formação irregular, algo que tomou, assim, viralizou, foi o que eu acho que é sobre isso que o Comuna estava falando, ou tem relação com isso, do APH tático, né? Muitos bombeiros civis, de fato, procuraram fazer esse curso de APH tático. Só que APH tático, gente, ele está relacionado única e exclusivamente à formação de militares no atendimento pré-hospitalar. Não é para civis, não é para bombeiro civil. Por exemplo, da medicina, né? Medicina militar. E o bombeiro civil, ele não tem autorização para porte de arma durante a sua atividade. Como que ele vai entrar numa zona quente, né, com a cara e a coragem? Ele vai fazer o quê numa zona quente? Nada. Ele vai ser uma vítima, só isso. Então, APH tático, ele não é para bombeiro civil. Não faz parte da atividade de bombeiro civil. Outra coisa que está me incomodando bastante, Ivan, e eu preciso falar sobre isso, acompanho muito as redes sociais e cada vez crescendo mais e mais e mais a oferta de cursos onde tem APH, que tem APH. Aí tá lá, tantas horas disso, tantas horas daquilo, 20 horas de APH e não sei o quê. Gente, APH, atendimento pré-hospitalar, conforme a portaria 2048 do Ministério da Saúde, é uma formação de 200 horas. E ele está relacionado ao atendimento pré-hospitalar fixo e móvel, de unidades ligadas à saúde pública, tá? Então, assim, não tem nada a ver com o que estão oferecendo por aí. Se for APH, no mínimo, tem que ter 200 horas. No mínimo. Para você trabalhar em alguma unidade dessa, fixa ou móvel vinculada a uma unidade de saúde, tá? Isso está lá na 2048. O que a gente tem é primeiros socorros. Primeiros socorros. Isso a gente tem. Algumas escolas dão mais de 100 horas de primeiros socorros, outras dão 50 horas de primeiros socorros, mas tudo isso está na grade de formação de bombeiro civil nas normas da ABNT, tá? Então, tá lá a quantidade de hora que você tem para cada disciplina. Então, prestem muita atenção no que você vê na internet. Curso online, tem um monte de gente com a maior cara de pau oferecendo curso de bombeiro online. Gente, vocês não vão fazer atendimento online. Não vão. Você tem que ter prática. É mais prática do que teoria. E mesmo nas aulas teóricas tem prática. Você não consegue fazer uma coisa sem a outra. Não existe. Então, prestem atenção, você que está procurando curso, presta atenção, você que já está fazendo curso. E outra coisa, a gente vê muito por aí escolas que inventam moda. Por que elas inventam moda? Elas inventam moda porque elas não seguem norma. Então, elas têm que preencher, né, aquele vão no seu curso. Elas vão inventar moda, vai te levar para o mato, vai te levar para montanhas, para pontes, para rios, vai colocar a sua vida em risco. Ô, Ivan, eu não sei se você ficou sabendo que teve um cara que foi dar um curso de guarda-vidas num rio, né? Água corrente, e ele estava lá, né? Ensinando o pessoal, e quem terminou socorrendo ele foi um aluno. Desculpa, gente. Tristeza, viu? Isso é engraçado.
Que Sou aluno, tristeza uma sou situação dessa. professor, entendeu? Gente, Então, estamos nos nossos últimos 10 minutos da transmissão de hoje. Tá? Deixa, a gente já, como eu falei, a gente vai voltar nesse assunto, porque é um assunto que ele não pode ficar quieto, né? A gente tem que sempre estar cutucando, sempre estar ajudando a fortalecer a ideia de que não podem acontecer esses abusos, e a gente vai abordando outras situações. Mas tem mais alguns temas que a gente pode comentar rápido nesses 10 minutos que a gente tem ainda. E antes disso, tem uma pergunta aqui que chegou do... Cadê? Chegou aqui essa pergunta do Alan. Dúvida de uniforme. Uniforme vermelho que tem o brevet do CNBC em qualquer estado pode usar? Né? Vamos lá, o que acontece? Na verdade, o brevet, eu não sei se você está falando... Cadê? Se você estiver falando desse símbolo, dessa opção de símbolo da profissão, ele pode ser usado em qualquer região. Já esse daqui, que é o escudo do CNBC, ele já não pode ser usado por ninguém, exceto quem esteja a serviço do CNBC. Então, o uniforme padrão nacional, a camisa vermelha e a calça azul SAMU, azul escuro, ele pode ser usado, adotado por qualquer profissional, qualquer instituição, desde que a pessoa, a instituição, tenha inscrição nos registros CNBC, que é o compromisso com o Código de Ética, para que a pessoa, daqui a pouco eu fico sem roupa, para que a pessoa ela tenha o seu número CNBC escrito embaixo do seu nome na sua tarja de uniforme. Por que isso? Porque você sabe que essa pessoa tem compromisso com o Código de Ética e com as diretrizes de autorregulamentação. Ou quando uma empresa tem inscrição, ela também tem compromisso com esses preceitos. Então, acho que esclareceu. Qualquer pessoa pode usar uniforme e qualquer empresa pode adotar o uniforme padrão nacional, desde que tenha inscrição nos registros CNBC. E esse símbolo de ombro que é bombeira no meu caso, no caso da mãe, ela é bombeira, né? A gente foi precursor da valorização e reconhecimento da mulher na profissão. Então, esse pode ser usado por qualquer pessoa no uniforme. Já esse daqui em específico, ele é exclusivo para o pessoal a serviço do CNBC durante serviço ao CNBC. O que o pessoal usa na manga direita é o brasão da empresa ou instituição ou órgão ao qual esteja em serviço em exercício. Deixa eu voltar aqui. Tem muitos comentários aí muito bons. Tem. Às vezes eu perco as perguntas, não dá tempo de eu marcar estrelinha para puxar, mas temos aqui um comentário do Oliveira Dias. O problema também é que, mesmo com a tecnologia, as pessoas não procuram informação confiável sobre aquilo que está consumindo. Então, Oliveira, o grande problema é que, por pior que pareça, é responsabilidade de todos nós mudar esse cenário. Infelizmente, somos eu, você, o CNBC como órgão de classe, como instituição de classe, outros órgãos públicos, outras entidades privadas também, conseguir fazer com que o conhecimento se espalhe, o conhecimento chegue. Quanto mais pessoas souberem da existência do CNBC, quanto mais pessoas fizerem a sua inscrição nos registros, para terem teu número de inscrição, tiverem o seu documento, a sua identificação profissional CNBC-RENAP, mais o mercado vai começar a adotar esses preceitos e menos barbaridade, menos atrocidade acontecem por aí. Leila? Você pode falar, viu? Pode só... Falar algo muito importante relacionado ao uniforme, o padrão nacional. A primeira coisa que identifica um profissional é o seu uniforme. É o seu uniforme. E o que a gente mais vê no país são uniformes idênticos ou similares a de bombeiros militares, policiais militares, guardas municipais, até das Forças Armadas. Tem uma galerinha aí que faz uso de uniforme bem parecido. E o bombeiro civil, ele até então ele era invisível.
Ninguém sabia quem era bombeiro civil. Ninguém sabia. Essa é a grande verdade. Então surgiu a ideia do uniforme CNBC para ter uma identidade única em todo o país. Porque o bombeiro civil, ele não é um profissional estadual. Ele é um profissional a nível federal. Então, em qualquer estado que você tiver, você é um bombeiro civil. Então, fica muito mais fácil nos identificar em qualquer estado se todos nós usarmos o mesmo uniforme, a mesma cor. Tem estado que o pessoal usa 3, 4 uniformes. Tem gente que faz o curso, pega um tecido, compra um tecido, vai lá na costureira e fala assim, faz aqui para mim, eu quero assim. Ele mesmo cria o uniforme dele. Não é assim que a coisa funciona. O uniforme, ele não é uma fantasia. Você faz do jeito que você quer. E quando você faz uso de um uniforme que é igual ou similar a das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, você está infringindo uma lei federal. É proibido, você não pode fazer uso. Você também não pode fazer uso de brasão. Não pode fazer uso de brasão. Às vezes a gente olha no uniforme do bombeiro civil, ele está cheio de penduricalho, né? Penduricalho, de cima até embaixo. Você não sabe o que é aquilo. Tem um pessoal lá na Paraíba, eu falo mesmo, tem um pessoal na Paraíba que tem até artes marciais. Mandaram fazer um brevezinho de artes marciais. Outros usam de capoeira. Gente, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com a nossa profissão? De verdade. Leila, estamos estourando o tempo. A gente aborda esse. A gente vai ter muito ainda que falar sobre isso. A gente aborda esse assunto em próximas ocasiões, lembrando que toda quarta, das 8h30 às 9h30 da noite, estamos por aqui no canal. Tem uma questão que chegou aqui que acho que compensa a gente ficar um pouquinho para responder. Não é essa aqui. O pai e filho, eu não sei quem é, de onde é, mas está aqui. Posso usar uma viatura com o nome Bombeiro Civil, envelopada com o nome Bombeiro Civil? Então, vamos conversar rapidinho disso. A primeira coisa, não é viatura, esquece o termo viatura. A gente tem que desvincular tudo que a gente que a gente faz, que a gente usa, que a gente diz, desvincular tudo de jargão militar, jargão de outros serviços públicos. A tua pergunta, próxima vez que for formular algo no sentido, eu posso deixar o meu veículo, o meu carro, o meu furgão, o meu ônibus, eu posso deixar o meu veículo personalizado, envelopado, como bombeiro civil? Então, a resposta é sim e não. Sim e não, por quê? Se você é uma empresa prestadora de serviço na área de bombeiro e o teu veículo é um veículo de trabalho caracterizado pela empresa, você pode personalizar o teu veículo. Se esse veículo está a serviço de uma associação de ajuda humanitária, por exemplo, do bombeiro civil municipal ou voluntário, e ele está caracterizado a serviço para essa ONG, ou essa empresa, ou esse órgão municipal, ele pode estar caracterizado. Só que dentro dos padrões da entidade a qual ele está prestando serviço. O que você não pode fazer é você pegar o teu carro particular e você adesivar ele e andar com ele como se ele fosse um veículo de um serviço constituído, sendo que ele é o teu veículo pessoal. Então, essa que é a grande diferença. Né? Algum comentário nisso, vocês dois? Sim, Ivan. Se eu não me engano, também tem que passar pelo Detran, pela questão de giroflex e outras, acordo de giroflex e outras coisas mais, tem que passar também pelo Detran. Se eu não me engano, tem documentação da cor predominante do veículo. Tem umas autorizações lá. Tem outras coisas. A gente já estourou o tempo aqui, mas tem mais uma coisinha que eu queria muito comentar, que aconteceu algo muito inusitado essa semana, vocês vão dar muita risada, mas eu participando de um grupo, um grupo aí da área, e aí um sujeito veio me dar uma carteirada. Ele veio falar assim, a gente conversando lá, e aí o sujeito, a gente teve uma opinião diferente, aí ele veio falar, olha, você me respeita porque eu sou tal coisa de tal entidade. Né? Ele quis se valer
de uma posição muito da fureira, inclusive, né? O pessoal do grupo vai ficar com raiva de eu falar, mas se vocês quiserem eu explico o porquê, acho que é melhor vocês não quererem que eu explique, mas uma situação muito fureira que o sujeito diz, olha, você me respeita porque eu sou tal coisa, sabe? Gente, isso você nunca faz, você não dá carteirada, você não se vale da tua profissão ou do cargo que você tenha. Ainda mais nesse caso que nem cargo é ela, nem nada é ela, mas quando você for participar de alguma discussão ou alguma coisa assim, haja com toda a ética, com toda a cortesia, se for parecer que tem um desentendimento, sai da conversa de forma tranquila, não tente se valer em cima de uma posição, de um cargo, isso é antiético, tem até previsão disso no Código de Ética. Mas, enfim, estourando um pouquinho o tempo, Comuna, você, por favor, considerações finais para hoje e spoilers do próximo capítulo, caso tenha assuntos para a gente já trazer na próxima quarta. Na sequência, ela encerra. Gostaria de falar aqui rapidamente mesmo, sobre essa questão, novamente, da educação. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, de 5 de janeiro de 2021. Ela fala em seus princípios o seguinte: respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, articulação com o setor produtivo e construção coerente de itinerários formativos. E ela vai falar ainda da centralidade do trabalho, assumindo como princípio educativo a base para a organização curricular e o estímulo à adoção de pesquisa como princípio pedagógico. Ou seja, independente da atividade, é um treinamento, é uma capacitação básica, isso tem que ter o mínimo de racionalização seguindo os preceitos da legislação federal de educação. Por quê? Tem que ter um resultado. O egresso de uma determinada capacitação, ele tem que sair com uma perspectiva, ele tem que sair oferecendo, é o termo que você mesmo costuma usar, né? Oferecendo algum retorno social daquilo que ele está sendo, aliás, que está sendo aplicado e do qual ele está comprando ou exercendo um determinado treinamento. Era isso. Então a gente pede que as pessoas que participaram, eventualmente, identificando incoerências ou situações que sejam anormais, nos dê um toque, né? Oriente os demais participantes para que essas pessoas desenvolvam uma perspectiva crítica em relação ao que está vivenciando e não aceite tão passivamente, de forma sujeitadora, esse tipo de imposição. Leila? Tá. Eu queria pedir, gente, é o seguinte: muitas das informações não chegam a outras pessoas porque as pessoas não compartilham o que elas estão assistindo, o que elas leram. Informações importantes como essas lives que a gente está fazendo. Então é muito importante que essas lives cheguem a outros bombeiros civis. Tem muita gente precisando de informação, tem muita gente sendo enganada. Quando você compartilha, você ajuda a informar essas pessoas. Faz com que essas pessoas prestem atenção naquilo que estão oferecendo para elas. Então é muito fácil a pessoa que não tem informação nenhuma chegar numa escola, fazer um curso totalmente irregular, um curso inválido. Ivan, quero propor para as próximas lives a gente falar sobre as empresas que não possuem código de atividade econômica para ensino, que torna também esses certificados inválidos, e falar também sobre o curso de bombeiro mirim, tá? Que a gente tem que bater mais forte nessa tecla, e continuar falando dessas formações irregulares, porque é muita barbaridade na nossa área, e isso tem que ser combatido, e é você que está aqui com a gente, assistindo as nossas lives, nas redes sociais, que vai nos ajudar com isso. Então, quando você compartilha, você está ajudando um colega, um amigo, alguém que vai ver aquela live, ela vai ter informação e você vai estar ajudando essa pessoa. Então, ajude compartilhando, isso é muito importante. A gente tem muitos assuntos ainda para falar. Se vocês tiverem ideia ou quiserem que a gente fale alguma coisa específica, pode colocar aí para a gente, pedir para a gente fazer uma live falando sobre o que você gostaria de saber, se você tem alguma dúvida. Outra coisa importante,
na próxima live, se der tempo, da gente falar sobre a nova norma de qualificação profissional, a 16877, que tem muita gente perdida, e é importante que essas pessoas tenham conhecimento, pelo menos do básico dessa norma, para que elas tenham um norte, tá? Eu quero agradecer a vocês que estiveram aí, assistindo a live, é muito importante para a gente. Agradecer e desejar uma boa noite a todos, boa noite, Comuna, boa noite, Ivan, e até a próxima. Perfeito. Vamos encerrando por aqui, então, essa live desta quarta, dia 19 de janeiro de 2022. Agora são 21 horas e 38 minutos. Lembrando que estamos transmitindo simultaneamente para o Facebook, para o YouTube e hoje para o Twitch também. Estamos invadindo o Twitch. Todos / canal CNBC. Você pode participar, além dos comentários da transmissão ao vivo, também pelo WhatsApp específico aqui do canal, que é o telefone fixo 61 40 63 87 90. Esse é o WhatsApp que cai aqui direto para o canal, você pode participar por aqui também. Gente, muito boa noite. Comuna, manda o teu abraço e a gente já encerra. Pessoal, boa noite para todos, muito obrigado, valeu pela força, pela atenção para nós também.